celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado. Ao povo de Santos, nossa imagem de São Vicente também, no canal 11 da NET, na Praia Grande também, o canal 11 na NET digital, 18 analógico. A vocês da Praia Grande, São Vicente e Santos, nosso muito obrigado pela audiência. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. E eu, antes de mais nada, eu queria agradecer a essa equipe maravilhosa de produção aqui da TV Com, a Gisele, Reale, Murilo, Guilherme, a Vanessa, que eu não vou esquecer nunca mais, a Vanessa também, o Vitor, Thaísa, que está de férias. Thaísa, boas férias para você. A Laila, que nos ajuda lá na montagem do programa na creche, o seu Luiz, que aqui está conosco. Se não houvesse um grupo de pessoas como esse, que faz o seu trabalho com dedicação, com amor, certamente esse programa não estaria aparecendo tão bonito como está na sua telinha. Obrigado a vocês, pessoal, a todos vocês, muito obrigado. E um abraço no meu amigo Augusto Capô de Casa, que voltou de umas férias aí, merecidas férias. Augusto, Fernanda também, a vocês. É bom tê-los de volta. Hoje, o nosso programa, como sempre, nós procuramos trazer, abordar, discutir assuntos que são importantíssimos dentro do nosso contexto social, da nossa vida social, que atinge a saúde. E hoje o nosso tema é Meninas Mãe. É um projeto maravilhoso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer com muita profundidade. E para isso nós convidamos e agradecemos a presença da doutora Ana Beatriz Soares. Doutora Ana, prazer estar conosco, muito obrigado. Eu sei que a senhora tem o seu consultório, mas a senhora abriu um espaço para estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a minha presença aqui. Para a gente é um prazer poder fazer uma divulgação do nosso trabalho e do nosso projeto, para que mais meninas possam estar aproveitando esse tipo de situação do nosso projeto. Ótimo. O conhecimento, vamos dar conhecimento geral à nossa população, só de Santos, São Vicente e Praia Grande. Toda a cidade da Baixada. Todas as cidades da Baixada a gente não tem distinção nenhuma. Então, pessoal, Praia Grande, São Vicente, o projeto também atende a vocês. Nosso projeto é assim, é um projeto, chama-se Projeto Menina Mãe, é um projeto da Associação Paulista de Medicina Santos. Há 6 anos atrás, ou até um pouco mais, um grupo de pessoas da Associação dos Médicos pensou em fazer alguma coisa que pudesse transformar a vida das pessoas e não simplesmente oferecer coisas para as pessoas. O que a gente vê que é muito comum, é muito importante, mas a transformação da vida de uma pessoa, uma reconstrução de vida, é muito importante e muito mais trabalhoso. Essas pessoas se uniram e resolveram trabalhar com meninas adolescentes. Então, a partir daí, fazem 6 anos, esse ano faz 6 anos o projeto, começou a se criar e montar o Projeto Menina Mãe. O Projeto Menina Mãe são adolescentes grávidas de qualquer idade, até 18 anos de 11 meses. Quando elas ficam grávidas, elas podem entrar no nosso programa. Lá elas vão ter um acolhimento, né? Elas são acolhidas pelo grupo de voluntárias. Todas as pessoas que trabalham lá são voluntárias, não existe ninguém que é pago, né? São todas pessoas voluntárias. A única pessoa que é paga é a secretária, que é uma ex-menina mãe. Então nós já estamos indo para a 3ª menina mãe, que vai ser secretária nossa. Doutora Ana, vamos concentrar como essas moças chegam lá, vamos discutir o porquê da gravidez infanto-juvenil, né? Como ela acontece, mas a senhora não é mais convidada. Agora, as pessoas que sentam aqui conosco são nossos amigos que vêm passar informações, conversar
e mostrar a esse público aí uma realidade e que muitos devem estar inseridos nisso. Eu acredito que tem adolescentes grávidas que não estejam no programa. Claro, sem também. dúvida. Mas a gente vai falar gostaria muito de trazer para a sobre gente. isso. Doutora Ana Beatriz Soares. Fácil dizer isso, né? Quem é a doutora Ana Beatriz Soares? A senhora não chegou aqui num passe de mágica, a senhora não chegou ao que chegou, né? Sem ter uma carreira, sem ter um caminho de trabalho, de sacrifício. A senhora é médica? Eu sou médica, pediatra, acupunturista, trabalho com serviço público no Hospital Guilherme Álvaro, trabalho na Prefeitura Municipal de Cubatão, fiz residência em São Paulo, no servidor estadual, e sempre lidei com voluntariado, desde a infância mesmo. E atualmente estou nesse projeto já há 5 anos, coordenando o projeto há 3 anos. Quantas horas tem o seu dia? Meu dia tem 24, mas eu acordo bem cedo. Eu acordo bem cedo para dar conta de tudo, né? A senhora fez residência em pediatria no Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo. Foi formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos aqui. Em 83. Pediatra e alergista infantil. Ser alergista não deve ser fácil, né? Com o nosso tempo, que nós estamos, com o nosso clima que nós estamos aqui em Santos, é realmente um pouquinho complicado, mas a gente vai abrindo, resolvendo os problemas que as crianças têm. E ainda tem um consultório, atende no seu consultório? Atendo no meu consultório. Mas sair daqui correndo para lá, eu já estou sabendo. Meus pacientes já devem estar esperando. E a senhora é diretora do Departamento de Ações Comunitárias da Associação Paulista de Medicina na atual gestão. Isso. Sendo coordenadora do projeto Menina Mãe há 3 anos. A nossa presidente, a doutora Lourdes Teixeira Henriques, ela me convidou para ser a coordenadora do projeto. Eu já estava no projeto há 2 anos. Como ela era a coordenadora anterior, ela me chamou para ir, ela foi para a presidência da associação e me chamou para fazer parte coordenar o projeto, né? Então, essa foi a ideia. Mas eu queria salientar. Onde fica o projeto? Então, o projeto fica na Associação Paulista de Medicina Santos, antiga AMS, todas as pessoas conhecem mais, né? A Associação dos Médicos de Santos, que atualmente é chamada de Associação Paulista de Medicina Santos. É na Avenida Ana Costa 388, em frente ao Corpo de Bombeiros, Ana Costa. Todo mundo conhece. Lá né? na Associação Médica, né? O atendimento é diário? O atendimento é lá, o atendimento é segunda, terça, quarta e sexta, menos quinta-feira, todas as tardes. Das 14 às 18. Segunda, né? Quarta, sexta, Isso. das Menos 14 às 18. Isso. Das 14 às 18. E aí o atendimento é justamente cada dia tem um tipo de uma oficina diferente. Então nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, né? Vamos, temos muita coisa para falar, eu não posso falar muito não. Eu tenho que começar a buscar o seguinte, esse projeto já é uma realidade vitoriosa, né? Graças à ação desse pessoal, desses voluntários, né? É um caso, é uma situação, né, muito, muito importante, porque uma gravidez infanto-juvenil, ela tem várias nuances, tem vários focos de abertura, e a Jora também vai falar muito bem sobre isso, que eu sei. Como é que a pessoa chega lá na sua... Então, as meninas chegam muitas porque outras meninas, elas se conhecem no bairro onde moram, então uma leva a outra. Isso é uma das portas de entrada. A outra porta de entrada é através da rede pública mesmo, dos postos de saúde, dos colegas que nos conhecem, que sabem do nosso projeto e encaminham. É uma outra forma de atendimento. Ou porque conhece o projeto, ou porque conhece a gente mesmo, quanto profissional. Sim. E acaba encaminhando, sabe que a gente está fazendo um trabalho muito sério, então eles encaminham para que essas meninas sejam acompanhadas. Nós não fazemos lá atendimento médico, é importante deixar isso claro. Essas meninas têm que estar fazendo atendimento no posto de saúde, ou no médico particular, ou no convênio, enfim, elas devem estar fazendo um acompanhamento. Lá a gente não faz o acompanhamento médico, a gente dá uma infraestrutura grande para que essa menina possa reconstruir a vida dela. O nosso fundamental objetivo é que essa menina não reincida a gravidez. Esse é o nosso foco, né? Então, que ela não tenha uma nova gravidez na adolescência ainda. Na literatura mundial, existe um dado de que em torno de 40% das meninas, em 2 anos, vão recidivar a gravidez. E a gente, assim, com trabalhos feitos, se reduz a 20%.
Em determinados locais existe esse dado que dá para reduzir para 20%. As nossas estatísticas estão praticamente zero. A gente quase chega a zero. São poucas as meninas que engravidaram, a gente tem o controle dessas meninas. E as que engravidaram tinham já um foco diferente. Elas estavam casadas, elas queriam ter o outro filho já. Então é uma outra realidade, né? Então, que a gente tem que respeitar também, né? Então elas chegam através de todas essas situações. E lá elas vão ter um acolhimento. Esse acolhimento é feito pela psicóloga, porque é uma fase muito difícil da menina. Ela chega grávida, às vezes a mãe não está sabendo ainda, às vezes os pais, os padrastos, os vizinhos não estão sabendo, e é um momento muito difícil para a menina. Então a gente faz esse acolhimento para que a gente possa fazer com que ela entenda que é uma coisa importante que está acontecendo na vida dela, mas que ela pode dar conta disso, ela pode ter condições de substrato para lidar com essa realidade. Então a gente vai orientá-la em relação a tudo que ela precisa. Então a assistente social, nós temos as oficinas, né? Então tem a oficina da cidadania, que a gente chama, que é a oficina com as assistentes sociais. Nós temos imagens da oficina? Temos imagens dessas situações. Então é a oficina da... Por favor, vai explicando. Eu vou explicando. Esses daí são os slings, porque quando a gente via que as meninas estavam saindo de lá, às vezes com mala, com bolsa, com sacola de bebê, e com a bolsa delas, com guarda-chuva, e a gente achou que não tinha condições para pegar ônibus, então nós fizemos os slings, que são esses tecidos grandes, que elas aprendem a colocar no corpo e ficam segurando, de forma tal que elas fiquem com as mãos livres. Então é bem mais fácil e existe toda uma relação com o bebê muito maior, né? Todas são obrigadas a usar? Você atende que as crianças estão todas olhando para a mãe, né? E não o contrário. Isso a gente orienta e estimula, porque é um vínculo materno-infantil importante isso. Muitas vezes a gente pega as mães usando os slings com os bebês virados para fora, né? E isso para a criança, às vezes pequenininha, é uma agressão, porque a criança tem que ver um mundo absurdo que está aí fora, né? Então, virada para a mãe, ela se sente muito mais segura. Então, essa é a forma correta, né, de carregar com o sling. Aí é uma orientação que a gente está fazendo sobre cuidados do bebê. Então, a gente faz reuniões, várias reuniões. Essa é a oficina da maternidade, que a gente chama. Todas as mães deveriam fazer essa oficina, né? Todas. Todas, não só os adolescentes, né? Porque precisam aprender. Então, aquela lá é a oficina da maternidade. A gente faz grupos, né? E nos grupos a gente põe as dificuldades, expõe as dificuldades, como resolver as dificuldades de cada situação em relação à parte pediátrica, então a parte do bebê. Porque estão todas lá reunidas e nós estamos discutindo mesmo assuntos sobre o bebê. Essas reuniões de grupo são muito proveitosas, muito, né, doutor? Aí é a oficina do corpo. São duas fisioterapeutas que nós temos maravilhosas, que ajudam, então uma delas está lá desde o começo, que é a Claudinha, e que ajuda muito essas meninas a conhecerem o próprio corpo, porque muitas vezes elas não conhecem o seu próprio corpo, elas não sabem nem o que é o corpo, como é que é, quantos canaizinhos elas têm, como que o bebê sabe que existe, através da relação sexual, nasce o bebê. Mas às vezes pequenos detalhes que elas não têm conhecimento, não têm informação. Então, através da fisioterapia, elas conhecem o seu próprio corpo. Além de prevenir dores musculares por conta da gravidez crescendo, barriga crescendo, dentro de um corpo que ainda não está totalmente formado, né? Então é necessário que exista essa parte da fisioterapia. É importante conhecer, né, todo o processo de fecundação, sim, gestação, claro, como vai acontecer o parto, o que está acontecendo quando aquela barriguinha está crescida, como é que o bebê está lá, né? Isso, muito bom isso. A gente faz essa turma de voluntários, né, então sempre... Quantos voluntários? Nós temos muitas voluntárias, né? A gente tem mais de 20 voluntárias. Essa foi uma reunião que nós tivemos lá com a doutora Márcia Tique. Esse daí é a Noite da Pizza. Então, a Noite da Pizza nós fazemos, como é que nós angariamos dinheiro para esse projeto, né? Lógico que a Associação Paulista de Medicina arca com um custo grande, né? Funcionários, limpeza, água, luz, telefone, computador, essas coisas todas, a infraestrutura, a Associação Paulista mantém. Mas a gente precisa de dinheiro para circular, para as coisas. Esse então, pessoal aí a gente são os voluntários, são as voluntárias do grupo? Que a gente faz as Noites da Pizza. São 4 Noites da Pizza que a gente faz por ano,
com música ao vivo, que também é Tem voluntário. alguma já marcada? Não? A próxima será o ano que vem. Ano que vem. O ano que vem. O ano que vem já está acabando. Avisa a gente divulga. Com certeza, é interessante. E é muito gostoso porque tem música ao vivo e tem dança também. Tem monitores de dança, então as pessoas gostam muito de além comer uma pizza. E as adolescentes grávidas vão também? Elas não vão. Elas não fazem parte porque elas moram longe e não tem caminho. Esse é mais um evento para arrecadar fundos. Que a gente faz lá dentro da associação mesmo, né? Ótimo, vamos lá. Tem mais alguma imagem agora? Então, essa daí também faz parte da oficina da maternidade, é quando elas vão aprender a lidar com os leões. Essa daí estou eu e uma outra pediatra, a Roberta, nossa futura coordenadora. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. A sopa, né? Então, isso é bonito, é uma sopa linda. Por favor, detalhe. Se dá tempo ainda, gente, se der tempo nesse bloco, vamos detalhar essa sopa. Se não der, a gente passa para o segundo bloco. A ideia é oferecer sopas de oriental. Vamos parar um pouquinho na sopa, ela não vai esfriar, que a gente volta rápido. Tá certo. Mas eu vou pedir licença para a senhora, nós passamos um break. Tá certo. Programa Estrela Guia na TV, volta já já, fique por aí. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. Hoje o nosso tema é a gravidez infanto-juvenil do projeto Meninas Mães. Eu queria rapidamente mandar um abraço para o meu amigo Dr. Miguel Antônio Mastropaulo, quiropraxista da Prime Prax, ao Helder, meu fisioterapeuta, me tiraram da mesa de operações com 3 deslizes de vértebras. E eu estou aqui, faço ginástica, graças a Deus. Parabéns a ele, a vocês todos, doutor Miguel, muito obrigado. Você que está com uma dor nas costas, não consegue se livrar, pare de tomar analgésico, pare de tomar antirrelaxante, isso não vai curar. Procure um médico e, se quiser, procure a Prime Prax, que com certeza você vai encontrar um tratamento diferenciado, que na Europa é maioria. No Brasil ainda estamos engatinhando. Obrigado, doutor Miguel. Doutora, então vamos voltar à nossa sopa? Isso. Por favor. Então, a gente sentiu necessidade de fazer a oficina do alimento para as meninas, né? Porque a oficina do alimento que é aprender a se alimentar saudavelmente, né? O que tem nessa sopa? Pode ver, olha lá. A gente orienta que tem que ter sempre um pedaço de carne, que é a proteína, os legumes, as verduras.
Então estão aí, né? Ao vivo dá para vocês verem. A gente Vagem. faz um sopão grande, né? É. Cenoura, vagem, batata, a folha verde, os temperos, né? E a orientação é para que essas meninas aprendam a fazer, se sintam à vontade com esses alimentos, porque às vezes a gente percebe que não sabe nem o nome dos alimentos, né? Então, por isso a gente está tentando, agora nessa fase, de passar as informações para que elas possam realmente sentir a vontade de começar a fazer. E sentir que é gostoso, que não precisa só comprar um pacote de coisas no supermercado, mas que pode ser comprado os alimentos da feira. Eu costumo dizer que os alimentos da feira são os mais saudáveis, né? A creche vai Feira todo pode final comer de tudo, feira. né? Nós vamos todo final de Comida feira. da feira só não pode comer o pastel. Mas aquilo que eles jogam fora, o lixo do Brasil é o lixo mais rico que tem. Isso, A gente aproveita esses legumes. Exatamente. Essa sopa, ela é direcionada às lactentes, às adolescentes, ou elas têm uma outra... Na realidade, desculpe, na realidade essa sopa a gente faz porque é a primeira sopa que a gente oferece ao bebê. Com 6 meses de idade, a gente orienta a fazer dessa forma. Mas as mães também podem comer, nada impede que elas possam comer, e é uma delícia essa sopa. No começo elas ficam meio reticentes, acham que não vou gostar, depois elas comem, acham bom e pedem para repetir. Né? É questão de conhecimento mesmo, né? Existem outras oficinas que a gente faz, então existe a oficina oficina de leitura, que é com a nossa pedagoga, Fátima, que ela orienta, lê com as meninas histórias, gibis, vai montando o caderno de receitas que elas têm. Elas têm um caderno de receitas onde é feito na terça-feira a oficina de alimento, então elas fazem na segunda-feira o caderno, né, de receitas. Tem a oficina de artesanato, tem a oficina das emoções, que são com as psicólogas, para que essa menina possa colocar para o grupo todo o sentimento que ela está em relação a tudo isso. A gente vê a modificação dessas meninas quando elas chegam até a hora que elas saem, né? Elas se sentem mais seguras, mais certas do que estão fazendo, condições de falar, começam a procurar fazer o seu próprio currículo, começam a pensar em voltar a estudar, porque elas têm que ter o poder, estar empoderadas para ter esse poder de estudar e de trabalhar, para ter uma vida própria. E não achar que elas vão engravidar e vão ser sustentadas pelo pai do filho, né? Sempre. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Isso não é garantia. A mulher hoje em dia cada vez mais tem que saber que ela tem que se manter por conta própria, né? E não depender do pai da criança. Isso eu acho que é muito importante elas terem essa noção. E como é que elas vão conseguir isso? Através do estudo e através do trabalho próprio, né? Eu vou lhe fazer umas perguntinhas, assim, claro, meio picotadinha. A senhora falou os pais. Os pais participam de alguma forma desse processo todo de... Então, algumas vezes a gente chamou os pais para estarem presentes, mas é uma realidade complicada, porque isso ocorre durante a tarde, e geralmente eles estão ou estudando ou trabalhando, e os que não estão estudando nem trabalhando não querem ir. Então, realmente é uma condição difícil da gente conseguir fazer com que os pais venham para essa nossa realidade. Mas a gente passa muitas informações, a gente passa muitos dados para que elas possam se empoderar e perceber que elas têm que procurar o estudo novamente e o trabalho. A evasão escolar é grande em função disso? Isso, então, é aquilo que eu comentei no começo. Algumas orientadoras, elas orientam, olha, você já está grávida, vou ter que subir escada, você vai ter que ir no banheiro toda hora, então vamos deixar para o ano que vem, ou para o colégio agora. A gente tem esse tipo de orientação, infelizmente. Da própria escola. Então, nós temos a nossa pedagoga que liga para essa escola, conversa com a orientadora, pede para que, por favor, absorva essa menina novamente, que se tiver outras meninas na mesma condição, que tragam para a gente, para que elas não fiquem sem colégio, né? Porque elas, por lei, ela tem direito de continuar estudando. E o colégio tem que fazer por onde ela possa continuar os estudos. Então, isso é importante. A outra oficina que a gente tem é uma oficina de artesanato, em que elas vão aprender a fazer vários artesanatos que elas podem servir como geração de renda. Então, nós tivemos algumas meninas que já estavam fazendo as coisas, aprenderam no projeto e foram fazer em casa e vender, e começaram a fazer, inclusive, venda pelo Facebook, pela internet, das coisas que elas estavam aprendendo a fazer. Então, existe um retorno nisso daí, é uma reconstrução.
é montar uma nova situação de vida para essa pessoa. Porque ela vai ser mãe. Exatamente, ela tem que começar a pensar que agora ela depende de si e o filho depende dela, né? Lógico, depende do pai também. E isso essas assistentes sociais mostram para elas, além de fazer os currículos com elas, que eu acho que é super importante, elas saem de lá com o currículo pronto, tá? E além disso, os assistentes sociais mostram a elas a necessidade delas terem os seus direitos, ocuparem os seus direitos, a cidadania. Então, elas têm direito, por exemplo, de estar com um acompanhante no parto, elas têm direito à pensão alimentícia do bebê, procurar por essa pensão alimentícia. Então, essas orientações todas são dadas para ela no momento adequado. Todas as orientações a respeito, todos os benefícios que elas têm direito, elas conseguem através da orientação da assistente social. O próprio programa encaminha e dá a coordenada para ela como ela tem que proceder. Uma perguntinha de curioso, vai. Existe casos de rejeição da gravidez? Olha, é muito difícil. A incidência é muito difícil. Desculpa, uma pergunta que eu acho que o povo está fazendo para ele mesmo. Claro. É muito difícil. Em geral, as meninas são muito ligadas com as crianças, com os bebês. É uma coisa interessante, porque se a gente pega um bebê e sai da sala e vai para outra sala, se ela escuta o bebê chorar, a mãe vai na hora buscar a criança. A gente não precisa pedir nada. Meu bebê que está chorando, por que ele está chorando? Então, existe um vínculo muito grande. E mesmo os pais também, apesar deles não participarem do projeto, eles também têm um vínculo grande com a mãe. Eles curtem essa gestação, pelo menos inicialmente, a grande maioria. A gente tem que, não pode deixar de lembrar o seguinte, esse é o meu pensamento, acho que a maternidade é uma das coisas mais sagradas que existe. Sim. E esse instinto, entre aspas, que a senhora falou, meu bebê está chorando por quê? A gente vê muito isso em qualquer dos animais. Sim, claro. É instintivo, né? Aves, mamíferos, cuidando dos filhos, né? Bem-te-vi, defendendo o ninho que a gente vê, enfim. Essa defesa da cria é uma coisa que é inata, né? E é uma realidade mesmo. E a gente vê mesmo nas adolescentes que se pensa, elas não sabem cuidar. Uma situação que eu não gosto muito, inclusive enquanto pediatra, mesmo no consultório, eu não gosto dessa situação. Ela é marinheira de primeira viagem, ela não sabe nada. Isso é muito comum, né? E eu faço questão no consultório de orientar e dar poder à mãe de fazer o contrário. Você não sabe, mas você tem o bom senso. Então começa pelo bom senso que você vai chegar à conclusão do que você precisa. E se você não sabe, você vai aprender. Você tem capacidade para aprender, né? Então, porque geralmente eu vejo isso muito no consultório, aquela coisa, deixa que eu faço que você não sabe dar banho, deixa que eu faço que você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe. Nada a mãe sabe fazer. E em vez de falar, não, faça para você aprender. Esse deveria ser a orientação da avó, né? No entanto, deixa que eu faço, né? Porque querem cuidar do bebê, quem que não quer ficar com o bebê, né? É aquela posse, a energia do bebê, né? O bebê tem uma energia muito boa, né? Todo mundo quer pôr a mão nos bebês, né? Ninguém se contenta só em olhar, até tem que pegar, tem que encostar, tem que dar um beijinho na bochecha, né? Assim. Então, o bebê tem uma energia muito boa. E as pessoas querem ficar com o bebê e mostram para a mãe que a mãe não sabe cuidar. Eu acho isso um erro muito grande. Eu acho que a avó tem que dar poder para a mãe, para ela saber lidar com o bebê. E esse foco, o projeto Meninas Mãe trabalha com muita... Com certeza, sempre a gente trabalha. Então a gente tem aula de banho, então vamos aprender a dar banho? Vamos lá, pega a banheira, põe o bebê dentro, a gente vai aprender a dar banho. Vamos aprender a limpar no umbigo? Vamos limpar o umbigo. Vamos fazer uma simulação de parto? A gente faz uma simulação de parto lá, cada 2, 3 meses a gente faz uma simulação de parto com as voluntárias. Trocar aquela fralda que a mãe troca com amor e o pai faz tudo pelo filho, menos trocar a fralda também. Tudo, a gente orienta tudo isso. Por isso que eu digo que esse curso, eu acho que as meninas têm uma informação melhor do que as pessoas do consultório, até porque tem toda uma estrutura, um passo a passo, né, de orientações. Doutora Ana, esse foi mais um bloco. Já com tanta informação que a senhora passou,
Eu peço licença para a senhora, que nós passamos um break, ainda temos 2 blocos, certo. A senhora tem tanta coisa para falar. Claro, tá certo. Pedimos licença para um breve intervalo, voltamos já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A Creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu 3º bloco, infelizmente. Hoje o nosso tema é a gravidez infanto-juvenil. Temos um projeto Meninas Mãe, temos aqui a presença da nossa querida já amiga, a doutora Beatriz, que faz parte desse projeto. Eu posso pedir um pouquinho do seu tempo, que é precioso, claro. A senhora tem tanta coisa para falar. Mas eu gostaria, e vou continuar sempre insistindo, no Destinação Criança, gente. Vocês têm aí imagens, olha, está aí a imagem, é isso aqui. Ó. Destinação Criança, 90%, 99% dos santistas não conhecem. O Destinação Criança é uma forma que você tem, na sua declaração de imposto de renda, você pode destinar, pessoa física, 6% do imposto que iria para Brasília, fica aqui em Santos, vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente, sob a supervisão, o controle do Conselho Municipal, sociedade civil incluída nisso, para financiar projetos de entidades filantrópicas a respeito de criança, adolescente e projetos como esse que nós estamos conversando hoje. Infelizmente, nós ainda, pelo desconhecimento, nós estamos conseguindo arrecadar apenas 0,6% do que a gente tinha direito, ou seja, nem 1%. 296 milhões foram para Brasília o ano passado, quando podiam ter ficado aqui em Santos, financiado tantos projetos importantes para as nossas crianças, adolescentes. Vamos ajudar projetos que nem esse da gravidez infanto-juvenil, vamos ajudar projetos, vamos tirar essas crianças do sinaleiro, vamos trocar o malabares por um banco escolar, vamos trabalhar as famílias, gente. Só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa, com menos violência e com mais paz. Destinação Criança, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você tem o site aí do Destinação Criança, entra, informe-se na sua declaração. Você não vai pagar mais. Apenas você vai pagar menos 6% para Brasília e vai deixar aqui em Santos. Vamos lá, esse ano é o nosso ano, né, doutora? Temos que colaborar, com certeza. Ótimo. Tá, obrigado. Agora, dona, obrigado pela senhora. Vamos continuar aí. Aproveitando, eu poderia falar aqui das empresas parceiras, né? Ótimo. Nós temos várias empresas parceiras e eu queria agradecer. Primeiro, nós temos vários padrinhos, que ao longo desses últimos 2 anos, a gente faz um boleto bancário, a pessoa paga todo mês um valor que nos ajuda bastante. Nas conduções das meninas e nos lanches, ajuda bastante.
Então, qualquer pessoa pode ser padrinho, é só ligar para a associação, no telefone 3289-2626, e falar que quer ser padrinho do nosso projeto. E aí vai receber o boleto em casa e pagar um boleto bancário. Isso nos ajuda bastante. E nós temos outras empresas parceiras. Um minuto só, desculpa. Essa relação de cobrança, só podia repetir? É assim, a pessoa falar que quer ser nosso padrinho do projeto, pode procurar através dos contatos que tem. Esse contato da associação, e aí a pessoa vai receber em casa um boleto bancário no valor de R$90, e aí ela vai oferecer, todo mês ela vai pagar aquele boleto e ajuda no nosso projeto. Isso é uma das formas que a gente tem, porque a gente oferece o lanche, a gente oferece a condução, então acaba sendo, e são 4 vezes por semana, então acaba sendo oneroso, né? Existe um gasto grande. Mas existem algumas empresas parceiras que nos ajudam com enxovais, com o transporte, com várias empresas que nos ajudam, né? Com fraldas, né? Porque a gente fornece as fraldas para as meninas também. Então, no fim toda sexta-feira, a gente oferece o pacote de fraldas da semana para a menina. Então, ela leva a fralda para ela, pelo menos a fralda ela já tem garantida durante a semana. Então, é a ASFAR, que é a Associação das Famílias Rotarianas de Santos, o Colégio Renovação, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, o Lions, o Rotary, a Unimed, a Unicred, e Name Bem Casados, a Rede de Amamentação e o Roseli Buffet. São alguns dos nossos parceiros, espero não ter esquecido nenhum. Essas pessoas ajudam bastante. São muitos, bastante. mas ainda é pouco. É sempre a gente, porque se a gente tem verba, a gente vai criando outras possibilidades. Como agora nós estamos fazendo uma cozinha, eu estou reformando uma parte da associação, que a Unimed está me ajudando, para fazer justamente a parte da cozinha, para elas começarem a ter essa oficina de alimentos, que já existe, mas está num espaço inadequado, nós estamos reformando para começar. Então aquela sopa que eu vi para a cozinha nova. Vai mudar de lugar, mas vai continuar com o mesmo gosto. Eu coloquei isso, doutora, porque às vezes a pessoa acha, puxa, tem tantos apoiadores, não precisa tanto. O custo é muito grande. Sempre, porque cada vez mais meninas, nós temos uma média de 15 meninas, às vezes 20 meninas por semana. Por semana? Não que estão entrando, Sim. mas que estão, porque elas vão toda semana, né? E nós já atendemos mais de 300 meninas nesses anos todos, né? Então, toda semana a gente tem 15, porque elas vão ficar na segunda, na terça, sempre as mesmas, né? Porque elas fazem todo o tipo de atividade. Então, elas estão lá, são 15 conduções, 15 lanches, 15 tudo para cada menina, 15 pacotinhos de fralda para cada menina, né? Então, é uma quantidade grande, existe um gasto grande, né? Para a gente administrar tudo isso. Vocês estão aceitando novos apoiadores, né? Claro, com certeza, Pergunta sempre. óbvia. Sempre. E mesmo fralda, se vocês quiserem doar também, a gente aceita, porque fralda faz muita diferença para as meninas, elas terem a fralda já da semana, né? Então, como é que acontece, desculpe, como é que acontece a gravidez? O que leva a acontecer essa gravidez? Então, eu queria falar um dado que é interessante. Depois nós voltamos para o livro. Isso. Desculpa. Tem um dado interessante. Foi feita uma pesquisa com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o IBGE. Levantamento estatístico das informações que os adolescentes tinham a respeito de DST/AIDS e de gravidez. Então, nós temos uma informação de que 90% deles sabiam como evitar. Aliás, 82% sabiam como evitar uma nova gravidez. E 90% sabem da existência de DST/AIDS DST e AIDS. Então, são duas informações importantes. Eles sabem, teoricamente, eles sabem. 90% sabem como faz para evitar uma nova gravidez. Você sabe por que acontece? Então, porque, na realidade, uma das coisas que é própria do adolescente é aquela coisa assim, comigo não acontece. Acontecer com outro. Comigo não, por que comigo? Né? E é aí que mora o perigo, né? Porque é aí que vai acontecer. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito importante também é assim, eu penso assim, enquanto a menina engravidou, se ela engravidou é porque ela não usou camisinha, ela não fez nenhum método anticoncepcional. Do mesmo jeito que ela engravidou,
ela poderia ter pego uma doença infecto-contagiosa, uma AIDS, uma doença infecto-contagiosa, uma sífilis, né? Então, precisa saber que ela está evitando, com o anticoncepcional, com a camisinha, ela está evitando 2 tipos de situação, a gravidez e a doença infecto-contagiosa, o que é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente tem lá é ensinar como usar o preservativo. A gente ensina, a gente tem um pênis artificial que a gente orienta, pega a camisinha e faz questão de mostrar, de oferecer a camisinha, perguntar quais são os métodos que você está evitando, como você está evitando, de que forma você está fazendo. Porque muitas vezes esse dado, tudo bem, foi um dado de pesquisa, mas na prática a gente vê que muitas vezes as informações são muito distorcidas. Que não tem informações adequadas. Então, tem no imaginário situações que a gente vê que não tem informação adequada. Sabe mais ou menos, mas não sabe exatamente como é. E nesse exatamente. Pesquisa no Brasil ainda. E é difícil fazer uma pesquisa. Às vezes perguntar, você conhece? Conheço. Conheço, ele está avaliando que conhece, mas será que ele conhece mesmo? A pessoa conhece? É a libido, então, como funciona. Então, também tem isso, né? Então, e na hora do vamos ver, eles não querem pensar em usar camisinha, e precisa usar camisinha. Aí entra aqui, né? Não vai acontecer nada. Comigo não acontece, né? Nós vamos fazer, a libido está a 1000 por hora, nós vamos fazer. O adolescente a gente sabe que é próprio. Como a senhora vê a família nesse contexto, então, o papel da família? Uma outra situação que um outro objetivo que a gente tem é de fazer a reinserção dessa menina na família. Porque muitas vezes a mãe fica brava com ela, a família inteira para de falar com ela, ainda existe isso. Ainda existe. Não são todos os casos, mas nós temos casos. Pelo menos no começo, né? Depois fica mais tranquilo, mas no começo o pai não quer falar, a mãe não quer falar, então existe toda uma situação, uma falta de integração. Então, precisa que essa menina seja inserida na família, porque a família é o centro de tudo, né? Nós vamos voltar ao livro, né? E a senhora tem aí também o que é o projeto, algumas coisas importantes, mas já foi mais um bloco. Tá certo. A senhora passa tanta informação importante, tantas coisas boas, que o tempo aqui voa mesmo. Peço licença para a senhora, que nós fizemos um break. Não saia daí. O programa Estrela Guia na TV volta já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu quarto e último bloco, infelizmente, mas a doutora Ana Beatriz está dissecando, está passando tudo que é possível ser passado sobre a gravidez infanto-juvenil, que é um problema social, né? Que por mais que seja boa, que seja uma gravidez, sempre causa algum problema dentro da vida da pessoa, da moça. Doutora, nós temos bastante tempo, entre aspas,
Esse livro que a senhora está cuidando com tanto carinho. Né? Esse livro é um livro que chama-se Projeto Menina Mãe. É o nosso livro que a gente fez em comemoração aos 5 anos de Projeto Menina Mãe. Nesse 6º ano de Projeto Menina Mãe, a gente fez uma exposição fotográfica. O livro, ele foi dividido em 3 partes. Então eu fiz o livro, a primeira parte contando a história do projeto. Então já tem 5 anos, né? 6 anos agora. 6 anos. Na época tinha 5. Depois a segunda parte eu coloquei juntando emoções, porque é a parte em que existe o depoimento tanto das voluntárias como das meninas mães e como das avós, das mães das meninas mães. Então tem depoimentos de todas as pessoas. Legal. E depois eu coloquei reunindo informações, porque são informações sobre essa fase tão importante da maternidade, não é? Em que a pessoa, independente de ser adolescente ou não, estando grávida, começa a ter a dimensão do que é ter um ser dentro de si e começa a pensar em várias situações, como eu posso resolver, como eu posso fazer. Então esse livro traz informações para aquela gestante que quer se informar de como lidar melhor com o seu bebê. Então tem essa terceira parte do livro. Eu coloquei algumas dicas que eu achei bem interessantes. Ótimo. Que eu gostaria de colocar assim para vocês, né? Então, eu como pediatra, são orientações que eu costumo dar sempre para as meninas, porque é importante que elas não só, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer assim ou assim? A primeira coisa que eu coloco sempre, usa o bom senso, né? Usar o bom senso você não vai se arrepender nunca, né? Então isso daí eu acho que é super importante. A outra coisa, assim, usar a intuição, né? Então, aquilo que a gente estava falando no começo. A mãe, com o seu primeiro filho, pode não saber exatamente o que e como fazer. Mas o sentido de preservação da espécie fala mais alto. E, portanto, intua que você não vai se arrepender. Quando você quiser saber o que está acontecendo com o seu bebê, pense como se você fosse ele. Imagine-se no lugar dele e a resposta vai aparecer. Então são pequenas coisinhas que a gente fala que parece que não tem sentido, mas depois na hora do vamos ver, a hora que você está ali com o bebê, as coisas aparecem, né? Como agir com essa situação. Então esse livro, ele é uma compilação de dados de como a gente montou o projeto, tem toda a orientação. Então uma das coisas que a gente gostaria muito é que esse projeto fosse replicado. Existem alguns grupos que querem replicar. Já apareceu situações em Peruíbe, no litoral norte, para replicar. Mesmo aqui em Santos também já teve alguns grupos que queriam replicar e estão trabalhando para isso. Então, aqui a gente segue o passo a passo. Nós tivemos, por causa do Projeto Menina Mãe, eu nem comentei com o senhor, nós estivemos em Yale, nos Estados Unidos, para fazer divulgação do projeto lá. E foi muito bom, foi uma divulgação muito boa. E de lá nós trouxemos algumas coisas que são importantes para a gente avaliar. A gente tinha nosso projeto, uma coisa assim, familiar, né? Então, nós temos o projeto, a gente tem isso, aquilo, outro. Mas quantas aulas vocês fazem por ano? Quantas fraldas vocês distribuíram por ano? Quantas meninas não engravidaram mais? Quantas engravidaram? Por que elas engravidaram? Qual é o segmento que você tem dessas meninas? Então, essas informações, essas estatísticas, foi o que a gente veio com esse foco, que a gente tem que não só fazer, mas a gente tem que compilar os dados e a gente tem que fazer estatística disso que a gente faz. Então, isso é muito importante, essa lição nós aprendemos lá, né, que a gente precisava compilar tudo. Então, nesse livro estão as compilações das informações que a gente tem, do que a gente teve de trabalho nesses 6 anos de trabalho, né? O que me deu a depreender de tudo isso que a senhora falou com tanta riqueza de detalhes, com tanta importância, é que eu acho que na boa parte das vezes chega uma adolescente, provavelmente assustada, Sim. uma gravidez, né? Problemas com família, enfim, aqueles problemas psicológicos, aí às vezes o pai que ela gostava tanto sumiu, enfim. Chega um ser humano, uma adolescente ali com muitos problemas. Aí vocês vão burilando, vocês vão trabalhando essa adolescente, vão preparando essa adolescente, pelo que a senhora discorreu, vão preparando essa adolescente, né?
ensinando para que ela seja independente, foi um termo muito importante que a senhora usou. Sim, claro. A mãe tem que ser independente, né? Ensinando tudo, tem psicólogo, tem assistente social, tem enfermagem, tem médico, tem tudo aqui, né? Acompanha até o parto, depois do parto... Elas ficam até 6 meses. 6 meses... Elas pediram para ficar mais tempo, sabe? Mas a gente já voltou 2 vezes, porque umas pediram para ficar... A gente teve uma época que a gente foi até 1 ano, e uma outra época que a gente foi até 8 meses, mas a gente viu que não dá certo. Prepara para a reinserção na vida, Exatamente. tanto social como a vida profissional, porque ela tem, né, o ganha-pão dela, tem um filho. Depois dos 6 meses, a realidade do bebê é outra. A criança já começa a andar, começa a engatinhar, a gente já não tem estrutura para ter essa situação lá. Nós precisamos de cuidadoras. Se alguém estiver interessado em ser cuidadoras de bebês, nós temos lá o nosso projeto e a gente está precisando muito de cuidadoras. Quem quiser, hoje em dia o conceito de voluntariado mudou muito, né? O voluntariado não é mais só aquela pessoa que fica dando sopa para aquela pessoa que está na rua, né? O voluntariado você pode fazer de várias formas hoje em dia. Até o técnico em computação ou fotógrafo, nós temos voluntariado de tudo, inclusive os fotógrafos. A gente tem vários voluntariados, né? A pessoa que faz a edição do livro... Tudo é voluntariado, né? Então, esse conceito de voluntariado mudou muito. Então, todo mundo pode participar de alguma coisa. Sempre alguém tem... Porque é muito comum as pessoas me perguntarem, mas, eu gostaria muito, mas eu não sei o que eu posso fazer lá. Eu ia perguntar isso para a senhora. Eu não sei o que eu posso fazer lá. Eu falei, sempre tem uma coisa para você fazer. E sempre vai ter alguém para ensinar. Sempre vai ter, lógico. Então, quem tiver interessado em fazer parte do nosso projeto, como cuidadora, que a gente sempre começa com um grupo, sempre pelo cuidador, para conhecer o projeto, né? E nós estamos lá funcionando de segunda a sexta, menos quinta-feira, toda tarde, e aí não precisa necessariamente ser todo esse tempo. E a outra informação que eu queria... Vocês ajudam, pessoa que não tem condição de transporte, tem alguma ajuda? Para as meninas, mães, a gente dá todo o transporte para elas. É bom, dá todo o transporte. Todo o transporte, independente não de ser tem, São Vicente, não tem o dinheiro, moro longe. A gente dá todos os passes, todos os dias que elas vão, elas recebem os passes. E tem lanche também. Um lanche muito farto, muito gostoso, que é do buffet da associação, que é da Roseli Buffet, e ela oferece também como voluntária o lanche para gente. Muito amor. Muito bom o lanche. E muito amor para dar para vocês. Claro, com certeza. E eu queria, por fim, falar do nosso livro, que está à venda lá na associação. O custo dele é R$30 e tem muita informação para quem quer dar um presente muito legal para uma gestante, porque você dá roupinha, você dá enxovalzinho, mas isso é passageiro. E o livro sempre é um livro, fica, né? Então, nós temos tanto o livro como o sling, que é aquele que apareceu na fotografia, as meninas, que a gente tem à venda também e reverte para o projeto Menina Mãe integralmente. O livro foi feito eu coordenei, a Fátima, que é pedagoga, ela organizou, mas ele foi feito por todas as voluntárias. Todas as voluntárias escreveram uma parcela do livro. Tem depoimento de todas elas e informação de todas as voluntárias. Uma pergunta, esse livro... Não obrigatoriamente ele é endereçado àquela adolescente que está grávida, mas sim a todas as adolescentes. Sim. Principalmente a todas. Tem, inclusive, como métodos anticoncepcionais, tem aqui informações. Eu perguntei, porque às vezes, eu não estou grávida, por que eu preciso ler esse livro? Não é bem assim, né? Tem informações, inclusive, sobre métodos anticoncepcionais, sobre alimentação. Então, uma mãe diligenciosa pode pegar, filha, olha o livro que eu comprei para você. Eu acho que é muito interessante a pessoa saber. Teve uma época que a gente tinha algumas escolas particulares, que os alunos das escolas frequentavam o projeto, até para ver a realidade de como é, né? Como é essa realidade, porque parece que está tão longe de todo mundo, na realidade está tão pertinho, né? Doutora Ana Beatriz, temos 3 minutos de programa, que pena, né? Mas foi muita coisa passada de importante. Eu começo nesses 3 minutos a agradecer meus telespectadores, que às vezes eu esqueço deles. Agradeço a audiência, eu queria agradecer a você que nos assistiu a doutora Ana,
numa informação muito importante, fundamental para a sociedade, didática. Eu queria agradecer a você pela audiência, na certeza de que muita coisa foi esclarecida e que você não precisa estar com a sua filha grávida para poder gostar desse programa e poder usufruir de tudo que a doutora Ana Beatriz disse, né? Junte-se, compre o livro, adquira o livro, ajude a associação. Os recursos sempre são parcos. Um abraço à minha amiga Dicleia. Dicleia gostou muito do programa da Destinação Criança. Luciano, parabéns, Luciano da Pentágono, do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. A Valesca, da Receita Federal também. Olha, o retorno do programa que vocês fizeram sobre Destinação Criança foi muito bom. Dr. Janduí também, ainda recebemos, Dr. Janduí, né, elogios no seu programa. Muito obrigado a você que nos viu. Nosso muito obrigado mais uma vez em nome de uma entidade filantrópica, pedindo que Deus abençoe a todos nós, que nos proteja. E eu deixo a senhora, antes da nossa frase final, as suas últimas palavras. Então, eu vou falar uma frase que foi o começo do nosso projeto, que foi a partir dela que a gente se inspirou. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É do Thomas Cray essa frase. E eu acho que tem muito a ver com o conceito de voluntariado, né? De voluntariado. Então essa frase a senhora pode nos ceder. Claro. Nós vamos sempre terminando o programa com uma frase. E fica o programa de hoje essa frase. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns na sua pessoa, a todo esse grupo que está maravilhoso, que faz esse trabalho importantíssimo para os nossos adolescentes. E Deus abençoe vocês também, que esse projeto possa continuar cada vez crescendo mais. Obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos voluntários e voluntárias do nosso projeto. Ótimo.